Morte súbita faz 27 vítimas mortais por dia em Portugal. Mata mais que o cancro, o AVC e a SIDA juntos. Morte súbita cardíaca está entre as 5 principais causas de morte entre os jovens. Na grande maioria dos casos, é possível evitar com acompanhamento médico. Para travar estes números, no dia 6 de fevereiro, em Coimbra, realizam-se rastreios em jovens dos 18 aos 35 anos. Tema para a conversa com o meu próximo convidado é o Dr. Rui Providência, cardiologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Muito bom dia, Dr. O que leva à morte súbita? Muito bom dia. A morte súbita é definida, para a população geral, deve ser entendida como uma morte inesperada, que ocorre num curto período de tempo, que desde o início das queixas da pessoa em questão até ao evento final, ocorre um período inferior a 1 hora, e a origem é sempre cardíaca. É uma situação que provoca considerável mortalidade nos jovens, é a 5ª causa de mortalidade nos jovens, e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, se as situações forem detectadas atempadamente, as doenças cardíacas que podem levar este efeito, pode haver tratamento e podem ser evitadas estas tragédias. É um problema que dá sintomas ou não? A grande parte dos casos podem ter sintomas prévios. Existem alguns sintomas que nos podem referenciar, que nos podem apontar para um risco aumentado, e além disso existe um exame que é o eletrocardiograma, um exame. Mas quais são os sinais, doutor? Os sinais de alarme, ou seja, dependendo da idade, existem diferentes sinais de alarme. Pronto. Se formos a pensar na população com uma idade mais avançada, acima dos 35 anos, podemos dizer que é uma dor, um desconforto aqui atrás do peito, desconforto torácico, como nós dizemos, motivado por esforços, que pode ir para o braço esquerdo. Isso pode ser um dos sinais, de facto, nesse grupo etário, acima dos 35 anos, pode mostrar o tal risco acrescido e deve ser esclarecido com alguma brevidade. E por que razão é que há um número tão expressivo de jovens? Diga. Por que razão há um número tão expressivo de jovens? Um número tão expressivo de jovens? Com este problema de morte súbita. Pronto, ou seja, os dados internacionais mostram-nos que entre 2 a 5 em cada 100 mil jovens por ano irão ter morte súbita nesse devido ano. Se nós formos ver a nossa população total, o número esperado é entre 40 e 100 mortes por ano, só no nosso país. 40 a 100 mortes por ano numa população jovem, que tem tanto tempo pela sua frente, uma população que tem muito a oferecer, muito a viver ainda, é sempre um evento bastante trágico para toda a sua família, que devemos tentar evitar ao máximo. Se nós pensarmos a longo prazo, em 10 anos este número sobe ainda mais e pode chegar, de facto, aos 1000 jovens, a idade perfeitamente útil e que tem muito para viver ainda e que devemos tentar, de facto, fazer algo para o evitar. Quem pratica desporto corre mais riscos? A questão do desporto é uma questão subejamente conhecida. O desporto, se for de intensidade ligeira a moderada, não provoca só por si um risco aumentado. Agora, o desporto de alta competição é sabido e de cargas horárias e esforços muito pesados pode, de facto, aumentar o risco da morte súbita cardíaca. O que nós sabemos, porém, é outra coisa. Apesar do desporto aumentar mais pesado, o desporto de alta competição, poder aumentar esse risco para o dobro, as condições são detectáveis e, por outro lado, nós sabemos que na nossa população jovem, quem pratica desporto é apenas uma minoria das pessoas. Por isso, se nós estivermos a fazer um rastreio que vai ver apenas os desportistas, ou seja, uma franja muito pequena da população, apesar do número de mortes percentual nos desportistas ser maior, se nós olharmos para a grande franja da população que não é desportista, se calhar, no cômputo geral, a grande parte das pessoas que morrem de morte súbita não são os desportistas, são os outros. Que exames é que vão ser feitos nos rastreios que vão realizar? Este rastreio baseia-se então nas recomendações internacionais e um bocadinho a exemplo, imitando o rastreio italiano que é feito para os desportistas italianos, vamos passar para a população geral. Este rastreio é baseado então numa avaliação por eletrocardiograma, que é um exame rápido e que consegue detectar mais de 90 a 95% das doenças cardíacas que aumentam o risco para a morte súbita e, por outro lado, vai estar acoplado a uma avaliação clínica. Se nós pensarmos na nossa população jovem dos 18 aos 35 anos, se englobar cerca de 2 milhões de habitantes, seria quase inviável termos um cardiologista a entrevistar, a fazer uma história clínica a todos eles num curto espaço de tempo. Mas se as perguntas, os tais sinais de alarme forem substituídos de acordo com as recomendações internacionais que estão feitas para este fundamento, por um questionário informatizado de fácil compreensão, fácil leitura, uma pessoa se preencher esse questionário utilizando um computador e alguns cliques e escrevermos algumas coisas, conseguimos, de facto, chegar a esta margem ampla da população. E de acordo com estas informações clínicas, o ECG
podemos identificar a tal franja e fazer essa avaliação. Doutor Rui Providência, muito obrigado por ter estado aqui em direto na RTP Informação. Muito obrigado, bom dia. Começam hoje as obras em 2 barragens.